Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, vou estar aqui com vocês no estudo para esse concurso da Receita Federal, a Banquesaf. E para começar no direito administrativo, eu queria conversar com vocês sobre os temas que foram mais cobrados pela ESAF nos últimos concursos. Analisando a prova da FT 2014, 2012 e de analista 2012, vocês podem notar aí pelo número de questões que o que foi mais cobrado foi licitações e contratos, agentes públicos 8.112 e também a questão dos princípios. Mas o mais cobrado mesmo pela ESAF foi licitação e contratos. Em relação aos bens públicos, já deixo a dica para vocês. No último concurso caiu uma questão de bens públicos que, na verdade, foi uma mescla da parte da Constituição Federal, dos bens da União, Estado, Distrito Federal e municípios, e do Código Civil. Então, não foi nem muito voltado para o direito administrativo, foram artigos da Constituição e do Código Civil. Sabendo disso, nessa aula demonstrativa, eu selecionei para vocês um dos temas de licitações e contratos, que é o pregão. E antes da gente iniciar, eu gostaria que vocês soubessem qual legislação vocês vão estudar, que é a Lei 10.520, o decreto 5.450 e o decreto 3.555. Para as provas da ESAF, não basta a leitura apenas da lei do pregão, que é a Lei 10.520. A ESAF cobra muito entendimento desses dois decretos. E como o objetivo desse curso, que é o Pulo do Gato, é chamar a atenção de vocês para os temas mais cobrados pela banca, eu não consigo aqui esgotar toda a matéria com vocês. Então, vocês têm que ler realmente esses decretos com muita atenção, com muito cuidado e sempre no site do Planalto. Porque aí qualquer alteração vocês estarão sempre a par. Então, joga o número do decreto no Google Planalto e leiam sempre no site do Planalto. Então, vamos começar o estudo do pregão. Inicialmente, o pregão ele trata de uma modalidade de licitação que não consta do rol da Lei 8.666. Aqui eu já chamo a atenção de vocês. Quando vocês estiverem lendo a Lei 8.666, vai estar escrito lá que é vedada a criação de qualquer modalidade de licitação que não esteja previsto nessa lei. O que é uma mentira, porque existe a Lei 10.520 que trata do pregão. Então, é a única modalidade de licitação que não está no corpo da Lei 8.666. Continuando, ressalta-se que a Lei 8.666 aplica-se de forma subsidiária ao pregão, porque esses decretos, essa legislação do pregão não esgota o tema. Então, de forma subsidiária, será aplicada 866. Como vem cobrado em prova, é absolutamente vedada a aplicação da Lei 866 ao pregão. Errado, porque ela será aplicada de forma subsidiária. Para a utilização do pregão, o que importa é a natureza do objeto, bens e serviços comuns, e não o valor do contrato. Fiquem atentos a essa observação. Não existe um valor mínimo nem um valor máximo para que a administração pública utilize o pregão. Qual é o objetivo do pregão? O pregão é uma modalidade de licitação através do qual a administração ela vai adquirir bens ou serviços comuns. O que seriam esses bens ou serviços comuns? São aquele tipo de bens ou serviços que podem ser estabelecidos de forma objetiva no edital, sem muita especificação. Devem ser especificados, mas é bem objetivo. Um exemplo, folha A4. Como é que isso vai estar previsto no edital? Folha branca A4. É algo bem objetivo. Acompanhem comigo a redação da Lei 10.520. Para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei, que é a Lei 10.520. Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Esse slide é um dos mais importantes para a sua prova e é muito cobrado pela ESAF, já foi cobrado por diversas vezes pela ESAF. O pregão, ele deve ser utilizado
obrigatoriamente pela União, preferencialmente na sua modalidade eletrônica. Em relação aos estados, Distrito Federal e municípios, o pregão ele vai ser utilizado facultativamente. O que acontece? Na União, o pregão é obrigatório. Já nos estados, os estados, Distrito Federal e municípios, eles podem utilizar outra modalidade de licitação para aquisição de bens ou serviços, como ocorre, por exemplo, com a concorrência, e não necessariamente o pregão. Mas em âmbito federal, o pregão ele é obrigatório. E onde está disposto isso? Isso não se encontra na Lei 10.520. Essa observação está lá no Decreto 5.450 e também no Decreto 3.555. Então, fiquem atentos a essa observação, muito importante para a sua prova. Em âmbito federal, é regulamentado pelo Decreto 3.555, já falei com vocês. O referido decreto dispõe que o pregão não poderá ser aplicado nos contratos de obras e serviços de engenharia, bem como as locações imobiliárias e alienações em geral. Aqui a gente tem que ter uma atenção muito grande. O decreto 3.555, que regulamenta o pregão em âmbito geral, ele vem nos dizendo que o pregão não vai ser utilizado para obras e serviços de engenharia. Além disso, também nas situações de locação imobiliária e alienação em geral. A gente tem que ter muito cuidado, por quê? Embora o decreto 3.555 se refira a obras e serviços de engenharia, existe entendimento sumulado pelo Tribunal de Contas da União, que vem nos dizendo que os serviços de engenharia são compatíveis com a lei do pregão, que é a Lei 10.520. O que vocês vão fazer nesse momento, no seu slide? Vocês vão cortar a palavra serviços. No decreto é essa redação, mas vocês não vão utilizar isso para sua prova, a não ser que no enunciado da questão venha nos dizendo decreto 3.555. Anotem aí para mim a súmula do TCU, que é a súmula 257. Então, súmula 257 do TCU. Além dessa súmula 257, que vem nos dizendo que os serviços de engenharia são compatíveis, sim, com o pregão, o decreto 5.450, esse decreto ele regulamenta o pregão eletrônico em âmbito federal. Nesse decreto já não vem tratando dos serviços de engenharia. Lá vem expressamente o seguinte: não será utilizado o pregão para obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral. Ponto final. Então, nesse decreto 5.450 já não se fala mais em serviços de engenharia. O que você tem que fazer na sua prova? Ter malícia na hora de responder. Se vier expressamente de acordo com o decreto 3.555, você já sabe que existe a previsão ali do serviço de engenharia. Então, de acordo com esse decreto, o pregão não poderá ser utilizado para obras e serviços de engenharia. De acordo com o decreto 5.450, que trata do pregão eletrônico em âmbito federal, e também de entendimento sumulado pelo Tribunal de Contas da União, os serviços de engenharia são compatíveis, sim, com o pregão, através da sua Lei 10.520. Isso também já foi questão da ESAF. A ESAF já cobrou alguns anos atrás, uma prova da CGU, esse entendimento do Tribunal de Contas da União. Então, portanto, fiquem atentos da forma como isso vai ser cobrado na sua prova. Vamos continuar o slide. Princípios básicos. Legalidade, é aquele princípio lá do caput do artigo 37 da Constituição Federal. A administração só pode agir quando baseada em lei. Já os administrados podem fazer tudo aquilo que não seja proibido. Princípio da impessoalidade.
A administração deve sempre estar voltada para a proposta mais vantajosa e não para as empresas em si. Não interessa quem vai ser contratado, o que interessa é a proposta mais vantajosa para a administração. Da moralidade, que é honestidade, boa-fé. Igualdade, totalmente relacionada ao princípio da impessoalidade. O princípio da igualdade é tratar todos da mesma forma, os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. No estudo da Lei 8666, nós vamos verificar que em algumas situações essa lei trata de forma desigual os desiguais. Quando, por exemplo, ela trata de disposições diferenciadas para microempresas e empresas de pequeno porte. Da publicidade. A licitação ela deve ser pública. Aqui eu chamo a atenção de vocês. A licitação ela é pública. O conteúdo das propostas é sigiloso, mas a licitação em si, o procedimento, é público. Atenção a isso. Da probidade administrativa. Probidade totalmente direcionada à moralidade. Embora sejam conceitos diferentes, probidade e moralidade, probidade seria mais amplo do que moralidade. Em provas fechadas de marca X, eles são utilizados como sinônimos. Vinculação ao instrumento convocatório. A gente tem aquela velha máxima dentro do direito administrativo no que tange à licitação. O edital é a lei interna da licitação. A administração pública está obrigada a cumprir as disposições do edital. Julgamento objetivo, totalmente também direcionado ao princípio da impessoalidade. O que interessa é o conteúdo das propostas e não as pessoas que estão sendo contratadas, e sim a proposta mais favorável à administração pública. Bem assim, aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade é agir de forma ponderada no caso concreto. Competitividade, preço justo, seletividade, comparação objetiva das propostas, que seria aqui um sinônimo do julgamento objetivo. Onde estão previstos esses princípios? Esses princípios não estão expressos na Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Esses princípios se encontram nos dois decretos que eu mencionei para vocês. Por isso, a gente tem que ler o decreto. Vamos continuar. Esse quadro, ele vai simplificar para vocês as principais características do pregão. O pregão, ele serve para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles que vão ser previstos de forma objetiva no edital. Muito importante. O pregão, o tipo utilizado no pregão, porque nós sabemos que tipo de licitação é uma coisa e modalidade de licitação é outra. O tipo de licitação utilizado no pregão será sempre menor preço. Então, sempre o menor preço. O que vive caindo em prova? No pregão poderá ser utilizado o tipo de licitação menor preço, técnica e preço. Não, sempre menor preço. O que interessa aqui é o menor preço. Até porque é um bem comum. Então, o papel, não interessa que tipo de papel, a especificação daquele papel. O que interessa é o menor preço para a administração. Mesma coisa caneta. A administração quer o quê? É mais barata. Qualquer valor de contrato. Não existe limite do valor, nem mínimo nem máximo no pregão. Inversão de fases é outra característica muito importante no pregão, que foge à regra da Lei 8666. No pregão, o julgamento, ele precede a habilitação e a adjudicação precede a homologação, o que faz com que o procedimento do pregão seja muito mais célere do que as demais modalidades de licitação. Quando o julgamento ele é anterior à habilitação, isso torna tudo muito mais rápido, porque primeiro julga todas as propostas. Verificou que existe um primeiro colocado, será verificada a habilitação apenas do primeiro colocado.
E assim sucessivamente. Se o primeiro colocado não se encaixar nas habilitações exigidas por lei, vai para o segundo colocado. Isso é totalmente diferente da Lei 8666. Na Lei 8666, primeiro habilita a galera. Quem estiver participando vai ser habilitado. Depois se julga as propostas. Então, pregão muito mais célere, justamente devido a essa inversão de fases. Pode ser conduzido de forma eletrônica. E quem vai estabelecer essa forma eletrônica é o decreto, quem regulamenta é o decreto 5.450. Não se aplica a obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. Aqui eu chamo a atenção de vocês para os serviços de engenharia. Essa redação que eu coloquei para vocês é do decreto 3.555. Mas vocês devem saber que existe uma súmula do Tribunal de Contas da União que vem dizendo que os serviços de engenharia são compatíveis com o pregão. O que fazer na hora da prova? Tem que ter malícia na hora de marcar o X, porque pode cair a redação do decreto 3.555, pode cair o entendimento do Tribunal de Contas, que também é a redação do decreto 5.450. Então, muito cuidado com esse tema. Esse quadrinho são as principais características do pregão. Só com esse quadrinho você consegue matar muita questão de prova aí. Vamos continuar. Pregoeiro. Então, vamos lá. O que a gente tem que saber sobre o pregoeiro? A própria lei do pregão, 10.520, ela vem nos dizendo que o pregoeiro será um servidor público do órgão ou ente que está licitando. Ocorre que, no âmbito do Ministério da Defesa, o pregoeiro ele pode ser um militar. Isso também muito cobrado. Então, vamos para os slides. Designado entre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Então, regra, o pregoeiro ele é um servidor. Militar, no âmbito do Ministério da Defesa. A ESAF já cobrou uma questãozinha, substituindo o Ministério da Defesa por Ministério do Exército, o que fez com que a questão estivesse errada, porque o militar, no âmbito do Ministério da Defesa, pode ser o pregoeiro. Redação do decreto 4.550. Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou militar que reúna qualificação profissional e perfil adequados aferidos pela autoridade competente. Então, o pregoeiro tem que ser uma pessoa totalmente qualificada. Também já foi questão de prova da ESAF, e isso é redação do decreto 5.450 e também do decreto 3.555, os dois decretos que vocês não podem ir para a prova sem ter lido. Outra redação importante do decreto 5.450 no que tange ao pregoeiro. Caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão pública na internet. Quando se tratar de pregão eletrônico, o pregoeiro vai conduzir a sessão pública através da internet. Bem óbvio, mas também é questão de prova. Porque no âmbito do pregão presencial, que hoje quase não se vê mais, a não ser em âmbitos de municípios bem pequenos, no âmbito do pregão presencial, os indivíduos entregam a proposta, aberta essas propostas, é dada a oportunidade daqueles que apresentaram as propostas com um valor superior a 10% da menor proposta, ou então as 3 menores propostas, os indivíduos eles podem apresentar lances verbais. Isso não vai acontecer no pregão eletrônico. De qualquer forma, no pregão eletrônico, o pregoeiro conduz a sessão pública via internet. Então, essas são as principais características que você tem que saber sobre o pregoeiro. Regra é servidor público. No âmbito do Ministério da Defesa, ele será um militar. Ele também tem que ser uma pessoa qualificada. E no âmbito do pregão eletrônico, ele irá conduzir o procedimento através da internet. Continuando no slide. Convocação. Isso também é muito importante. A publicação de aviso com resumo do edital será publicada em diário oficial do respectivo ente federado
ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação. Aqui a gente tem que ter cuidado na diferença do que vem escrito na Lei 10.520 da Lei 8.666. O que acontece? De acordo com a Lei do Pregão, apenas com a Lei do Pregão, basta a publicação do resumo do edital, do aviso contendo esse resumo do edital, em diário oficial do ente respectivo. E não havendo, não existindo, aí sim seria para o jornal de grande circulação local, sendo facultado outras formas de divulgação a critério da entidade responsável. Então, na Lei do Pregão, basta publicação no diário oficial do ente. Só, acabou, só isso. Isso é bem diferente do que consta na Lei 8.666. Na Lei 8.666 tem que haver publicação no diário oficial do ente. Também tem que haver publicação em jornal de grande circulação no estado e no município, se houver, sendo facultado outros meios de divulgação. Então, a Lei 866, ela exige várias formas de publicação. Não basta a publicação em meio oficial somente. De acordo com a Lei do Pregão, somente a publicação em meio oficial basta. Não existindo, haverá publicação em jornal de grande circulação local. Aqui também a gente tem que ter cuidado. Além de saber a diferença do que vem previsto na Lei do Pregão e na Lei 8.666, que já chamei a atenção de vocês, tem que saber também que nos decretos eles exigem mais uma forma de publicação. Tanto o decreto 5.440 quanto o decreto 3.555 exigem publicação pela internet. Então, exige a publicação no diário oficial do ente respectivo e também publicação na internet. E dependendo do valor do pregão, também a publicação em em jornal de grande circulação no estado ou no município. Então, qual o cuidado que nós temos que ter para a prova? Primeiro, saber a diferença da redação da Lei do Pregão para a redação da 8.666. Para a Lei do Pregão, basta publicação em diário oficial, não existindo publicação em jornal local de grande circulação. Mas tem que saber também que os decretos, se vier pedindo no enunciado da questão, de acordo com os decretos, qualquer deles, pode haver a exigência de publicação pela internet e dependendo do valor do pregão em jornal de grande circulação local. A ESAF, até hoje, não cobrou o entendimento dos decretos na prova. Ela vem cobrando a redação da Lei 10.520 no que tange a publicação do edital. Mas tem que saber, deem uma olhada, eu não quero ser apedrejada no dia seguinte à prova de vocês. Então tem que saber o que o decreto fala também, embora a ESAF só venha cobrando, nesse aspecto, a redação da Lei 10.520. Vamos continuar. Intervalo mínimo. Esse intervalo mínimo é um período mínimo entre a publicação do edital e a apresentação das propostas. É o período que o candidato àquela licitação ele tem para formular as suas propostas que serão apresentadas. No pregão, o intervalo mínimo entre a publicação do edital e a apresentação das propostas não vai ser menor do que 8 dias úteis, o que é bem diferente também dos intervalos mínimos previstos na Lei 8.666. Na Lei 8.666, basta você saber que lá são todos múltiplos de 5. 45 dias, ou 30 dias, ou 15 dias, ou 5 dias úteis, a depender de cada caso, que nós veremos mais na frente. No pregão, na Lei do Pregão, são 8 dias úteis. Então, viu um número exótico diferenciado, que não é nem 45, nem 30, nem 15, nem 5, falou em 8, é o pregão, é o intervalo mínimo do pregão, porque é a única modalidade de licitação que está fora da 8.666. Vamos continuar.
Oralidade no pregão. A oralidade é um dos principais princípios do pregão, o que faz com que o pregão seja mais informal e mais célere do que as demais modalidades de licitação. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquelas poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Nunca na Lei 8666 vai falar em lances verbais. Isso é característica do pregão. É óbvio que se for um pregão eletrônico, não vai ter lance verbal. Continuando. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Mais uma vez, vem aqui lances verbais. Então, como é que funciona a regrinha? O indivíduo que ofereceu a proposta mais baixa, que é o melhor, a proposta mais vantajosa para a administração, e aqueles que ofereceram até 10% a mais o valor dessa menor proposta, eles podem fazer lances verbais e sucessivos. Se não se encaixar nessa regrinha, os 3 que oferecerem as menores propostas podem fazer lances verbais e sucessivos. Além disso, outra forma dessa oralidade na lei do pregão é uma disposição que vem dizendo o seguinte: ao final, terminou o pregão, ainda pode o pregoeiro dar uma negociada com o primeiro lugar. Então, não necessariamente vai ser fechado um contrato com aquele valor da proposta oferecido. Pode ser que o pregoeiro, na negociação, ainda consiga baixar ainda mais o preço. Então, é possível ainda uma negociação final. Recurso. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Então, calma. O recurso, a intenção de recorrer deve ser imediata. Quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para a apresentação das razões do recurso. Então, a intenção de recorrer deve ser imediata no momento que um determinado indivíduo foi declarado vencedor. Essa pessoa que se manifestou o seu interesse em recorrer, ela tem 3 dias para apresentar as razões de recurso. Ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Isso aqui também é o princípio da celeridade. Porque celeridade tem a ver também com economia, com eficiência. Então, se aproveita tudo que tem direito. É vedada a exigência de... No pregão, é vedada a exigência de garantia da proposta, diferente da 866, que quem participa da licitação oferece uma garantia. Aqui no pregão é vedada a garantia de proposta. É vedado também a aquisição do edital pelos licitantes como condição para a participação do certame e pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes ao fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Continuando, o prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. Esse prazo de validade das propostas é muito importante, porque uma das características das licitações em geral é a adjudicação compulsória. O que significa isso? O primeiro colocado, ele tem o direito, né? Ele tem o direito de ser contratado pela administração, mas a administração não tem a obrigação de contratar. Se, por um acaso, ela quiser contratar, ela vai contratar com o primeiro colocado, ela vai seguir aquela ordem de classificação. Mas não existe uma obrigação em realizar o contrato.
O nome adjudicação compulsória é reservar o objeto do contrato ao primeiro colocado. Então, não existe uma contratação compulsória. O que existe é uma adjudicação compulsória. É reservar o objeto do contrato ao primeiro colocado. Se a administração quiser contratar, ela segue aquela classificação. E o particular? Se a administração veio e apresentou o contrato, terminou a licitação, apresentou o contrato, essa empresa ou esse particular, ele tem obrigação de contratar com a administração? Tem, o particular tem. Aquele que participou de um procedimento de licitação, chegou ao final, ele não pode simplesmente desistir, não quero mais. Se ele desiste, não quer mais, ele vai sofrer alguma penalidade. Então, ele sim tem a obrigação de contratar com a administração. Só que essa obrigação que ele possui tem um prazo. 60 dias. Esses 60 dias é o prazo que vai ter validade a sua proposta. Por qual motivo? Ele não pode ficar vinculado, esperando a administração contratá-lo pelo resto da vida. Até porque os valores do mercado sofrem sempre atualizações. Então, ele não vai ficar esperando a administração a hora que ela quiser. A validade da proposta desse participante será regra 60 dias, salvo se outro prazo não for estipulado. Então, tem que saber que essa validade é de 60 dias. O particular, a empresa, ela está vinculada à proposta que foi ofertada por um período de 60 dias. Ela tem que aceitar o contrato dentro desse período. Vamos continuar no slide. Sanção. Penalidades aplicadas por essa lei do pregão. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, Estado, Distrito Federal ou municípios, e será descredenciado do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, a que se refere o inciso 14 do artigo 4º dessa lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais. Então, aquele indivíduo que fraudar a licitação ou que não cumprir com a proposta apresentada e etc., ele vai ser sancionado pela administração pública. Qual é essa sanção? Ele estará impedido de participar de qualquer licitação com a União, Estado, Distrito Federal e municípios por um período de até 5 anos. Eu quero que vocês grifem aí no slide de vocês União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por qual motivo? Pegadinha de prova. Pode cair na sua prova seguinte. O indivíduo que foi sancionado pela lei do pregão, através do artigo tal, vai citar o artigo para você, dizendo que ele fraudou uma licitação, que ele fraudou um pregão. Qual é a penalidade que ele vai sofrer? Aí vem lá, letra A, ficará impedido de contratar com o ente licitante por um período de até 5 anos. Ele não ficará impedido de contratar com o ente licitante por um período de até 5 anos, somente com ente licitante não. Ele ficará impedido de contratar com todos os entes da federação e não apenas com aquele ente que realizou a licitação. Fiquem atentos à situação, super pegadinha de prova. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando efetuados pelo sistema de registro de preços previsto no artigo 15 da Lei 8666, poderão adotar a modalidade de pregão conforme regulamento específico. Então, ainda que tenha sido feito o sistema de registro de preços, ainda assim poderá a administração pública utilizar a modalidade pregão. Isso também já foi questão de prova da ESAF. Agora, nós vamos trabalhar algumas questões da ESAF sobre o pregão. E antes de a gente começar, qual que é a dica de sucesso que eu tenho para dar para vocês no estudo do direito administrativo? Primeiro, toda vez que eu mencionar alguma legislação, toda vez que estiver escrito no seu edital, Lei 8.112, Lei 10.520, Lei 8.666, você vai entrar no Google, jogar no site do Planalto, essa lei, joga o número da Lei Planalto,
é o primeiro link que aparecer e vai ler do site do Planalto. Segundo, se ainda dá tempo, porque o edital ainda não saiu, você pode se basear sim numa doutrina, naquele tema que você tiver mais dúvida, mas não é o mais importante. O mais importante é realizar o maior número de exercícios possíveis. Hoje em dia existem diversos sites de questões que você seleciona a banca, você seleciona a prova que você quer fazer e realiza lá infinitas questões. Se você está se preparando para esse concurso público da Receita Federal, que é um dos mais difíceis do Brasil, porque Exaf é uma banca dificílima, você, a partir de agora, vai começar a realizar infinitas questões por dia. Seleciona aquele tema e vai com fé. Eu fico brincando que aluno tem toque. O aluno acha que tem que ler várias vezes a matéria antes de fazer questão. Eu fui assim durante muito tempo. Eu achava que tinha que ler, saber demais a matéria para depois partir para as questões. E não é assim que funciona. Você vai dar uma lida básica na matéria e vai cavucar nas questões, fazer infinitas questões de prova da Exaf. Esquece outra banca. Você vai realizar provas da Exaf. Vocês vão ver que as questões elas vão se repetir. Algumas vão se repetir. Uma outra dica que eu tenho para te dar. A Exaf vem cobrando recentemente, nos últimos concursos, jurisprudência. Então, ainda que esse concurso de vocês não seja específico para a área jurídica, cai jurisprudência, sim. Eu vou trabalhar hoje uma questão com vocês de pura jurisprudência do STJ. E o que você deve fazer, então, para se resguardar nesse aspecto? É lógico que ao longo do nosso curso eu vou chamar a atenção de vocês para aquelas jurisprudências mais importantes, mais recentes, atuais, que vêm sendo cobradas em prova. Mas, de qualquer forma, você só pode acreditar em si mesmo. O que você vai fazer? Você vai começar a acompanhar os informativos do STF, do STJ. Infelizmente, a vida é cruel, você vai ter que fazer isso. Quem quiser depois, me mande um recado lá no fórum do professor. Eu indico vários sites que vocês possam acompanhar. No direito administrativo, com certeza absoluta, eu posso te dizer que é importante o estudo da jurisprudência, sim. Se vocês forem pegar a prova de auditor fiscal de 2012, 80% das questões de direito administrativo começaram da seguinte forma: segundo o entendimento do STJ, segundo o entendimento toda a jurisprudência. Na de 2014 foi cobrada alguma coisa assim de jurisprudência, não tanto como na de 2012, mas nós temos que estar preparados para tudo. Então, quem quiser pode me mandar um recado. Eu envio para vocês vários sites, vocês escolhem o que vocês acharem melhor de acompanhar. Pega uma horinha na semana, basta, e dê uma olhadinha na jurisprudência. Então, vamos lá para as questões. Questãozinha super recente, 2015, Exaf PFN. Empresa pública federal, primeiro item que nós temos que a gente tem que ficar atento, necessitando de um grande número de computadores e impressoras para uso cotidiano de seus empregados, resolveu adquiri-los, então ela quer comprar alguns bens por meio de certame licitatório. O valor de referência estipulado para aquisição foi de R$2 milhões. E a questão de pergunta, a modalidade de licitação a ser utilizada é: toda vez que a administração pública quiser adquirir bens, ela pode utilizar o pregão, mas ela poderia utilizar também a concorrência. A questão toda é a seguinte: é uma empresa pública federal e de acordo com 555 e o decreto 5.450, em âmbito federal, a União ela está obrigada a realizar o pregão, preferencialmente na modalidade eletrônica. Mas em âmbito federal é obrigatória a realização do pregão para aquisição de bens e serviços comuns. Se a questão estivesse tratando de estados, municípios, Distrito Federal, poderia ser utilizada outra modalidade de licitação. Mas como veio dizendo, empresa federal é o pregão. Outro detalhe importante: bens e serviços comuns. Computadores e impressoras são bens e serviços comuns? Sim, são aqueles que podem ser expressos objetivamente no edital. Outro detalhe, valor. A questão trouxe um valor alto, R$2 milhões. Não interessa.
Não interessa, porque no pregão não interessa o valor. Tratando-se de aquisição de bens e serviços comuns, o pregão será utilizado obrigatoriamente em âmbito federal. Então, o valor na questão foi só uma firula qualquer, porque não interessava. Gabarito, letra A, obrigatoriamente o pregão. Vamos para as próximas questões. 2012, ESAF CGU. Iniciada a licitação sob a modalidade de pregão, o Estado membro da federação, condutor do certame, abriu a proposta de preço das duas únicas licitantes que acudiram à licitação. Procedeu à fase de lances verbais a fim de buscar o preço mais vantajoso, em função da competitividade que ali deveria estar estabelecida. Os preços ofertados, mesmo após os lances, permaneceram muito próximos do limite máximo constante do instrumento convocatório. Diante da situação acima narrada, o Estado membro encaminha sua consultoria jurídica justificativa formal para revogação do certame, sob a alegação de ausência de competitividade e malferimento do interesse público. Após parecer favorável da área jurídica e por despacho fundamentado da autoridade competente, o certame restou revogado, dando lugar a novo pregão, que buscava a contratação de idêntico objeto. Tendo em mente o caso concreto acima, narrado e a jurisprudência do STJ, assinale a opção correta. Está aqui uma prova de que jurisprudência cai em prova. O que acontece nesse caso? Primeiro detalhe, né? É possível a administração revogar esse procedimento, esse pregão? É possível, porque o artigo 49 da Lei 8666, que é aplicada subsidiariamente ao pregão, vem nos dizendo que é possível sim a revogação por motivos supervenientes. Então, revogação é possível. Mas um outro detalhe importante, a questão depois, as assertivas, elas vão te perguntar o seguinte: é necessário contraditório e ampla defesa? Isso não está expresso no artigo 49 da Lei 8666. Quem vem nos dizendo isso é o STJ. E o STJ tem um entendimento consolidado, que foi muito cobrado nesse ano de 2012 em provas de diversas bancas, que vem nos dizendo o seguinte: antes da homologação e adjudicação do concurso público, desse concurso de licitação, não do concurso, do procedimento de licitação, que é a forma correta de se dizer, não é necessário contraditório e ampla defesa. Então vamos lá. Nós sabemos que é possível sim a revogação do certame, porque existe um dispositivo na Lei 8666, que é aplicada subsidiariamente, que permite a revogação, que é o artigo 49. Vem falando lá que é possível revogação do certame por motivos supervenientes. O motivo superveniente aqui foi esses valores ofertados quase no limite, que não seria uma boa proposta para a administração pública. Mas o que completa essa questão de prova seria o entendimento do STJ, que vem nos dizendo que antes da homologação e adjudicação é possível revogação sem que seja assegurado contraditório e ampla defesa ao candidato do certame. Então vamos às assertivas. Letra A revogação somente seria válida mediante procedimento que assegurasse aos licitantes contraditório e ampla defesa. Tenho certeza que muita gente de cara marcou a letra A, porque tudo na administração pública a gente vem falando de contraditório e ampla defesa, né? Tem que haver motivação nos atos da administração justamente para ser assegurado contraditório e ampla defesa. Só que isso aqui é uma exceção. Letra B. Ao titular de mera expectativa de direito não se abre contraditório, sendo possível a revogação realizada antes da homologação do certame. Questão perfeita, porque é esse o entendimento do STJ. É uma questão que você não conseguiria fazer só pela redação da lei e dos decretos. Continuando. C. Não há regra determinando o número mínimo de licitantes em um pregão, portanto, essa não é a motivação possível para a revogação nos termos do artigo 49, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A revogação se deu não só pelo número de licitantes, mas também pelos valores ofertados, valores exorbitantes
ofertados. Letra D. Estando o valor da proposta de preços dentro do patamar máximo do edital, não pode ser alegado malferimento do interesse público pelo elevado valor das propostas, a revogação não foi correta. Errado, porque é possível sim haver revogação, desde que por motivos supervenientes. Artigo 49. Esse artigo muito cobrado. Artigo 49 da Lei 8666. Letra E. A licitante que ofertou o menor preço tem direito à adjudicação, independentemente das razões postas pelo condutor do certame. Errado, porque não existe aqui um direito subjetivo à contratação. Acompanhe esse entendimento do STJ comigo. Administrativo, licitação, modalidade pregão eletrônico, revogação, contraditório. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. Avaliação pelo judiciário dos motivos de conveniência e oportunidade do administrador dentro de um procedimento essencialmente vinculado. Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja o contraditório. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado. O mero titular de uma expectativa de direito não goza de garantia de contraditório. Então, gente, esse julgado, aproveitem de uma vez, copiem no caderno de vocês e coloquem sua observação. Não é porque foi cobrado em 2012 que não possa voltar a cair em prova. Esse julgado foi muito cobrado, como eu já disse, em diversas bancas. Até hoje a CESP cobra esse julgado, por exemplo. Então, pode ser que Exaf volte a cobrá-lo. Então, em resumo, não será assegurado contraditório e ampla defesa quando ocorra uma revogação no procedimento licitatório, se essa revogação for anterior à adjudicação e à homologação do certame. Tá? Esse julgado, embora tenha analisado o pregão eletrônico, ele também pode ser aplicado em outras modalidades de licitação. Tá? Pode ser aplicado de forma analógica em outras modalidades, ainda que o caso específico tenha tratado do pregão eletrônico. Então, fiquem atentos a isso. Próxima questão. Utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, o pregão caracteriza-se por, letra A, permitir o tipo técnica e preço quando os bens ou serviços comuns revestirem de maior complexibilidade. Errado, porque naquele quadrinho, como eu disse a vocês, no pregão, o tipo utilizado será apenas menor preço. B, ser uma modalidade de licitação de tipo melhor lance. Erradíssimo, é sempre menor preço, que poderá ser verbal ou eletrônico, a depender da forma adotada. Então, o erro é dizer melhor lance, porque o certo é menor preço. Possuir regras próprias, não lhe sendo aplicáveis as normas da 8666. Errado, porque se aplica subsidiariamente a Lei 8666. D. Ser obrigatório em sua forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns. Não, a forma eletrônica ela é preferencial. Aqui tenham cuidado. O pregão ele é obrigatório em âmbito federal. Na União, ele é obrigatório, mas preferencialmente na sua modalidade eletrônica. Letra E, requerer do pregoeiro capacitação específica para o exercício da sua atribuição. Perfeito, letra E. Essa é uma das características que nós temos que saber do pregoeiro. Ele tem que ter qualificação, capacitação específica. Também é uma questão que você não resolve só pela leitura da Lei 10.520, que é a lei do pregão. Esse dispositivo ele se encontra tanto no Decreto 5.450 como no Decreto 3.555.
Próxima questão. Considerando o que dispõe a Lei 10.520 e o Decreto 5.450, os quais dispõem sobre a modalidade de licitação denominada pregão eletrônico, marque a opção incorreta. É vedada a exigência de garantia da proposta. Perfeito, essa está correta, não é a nossa questão, porque a própria Lei 10.520 fala, vem nos dizendo que é vedada a garantia, é vedada a exigência de garantia de proposta. Caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão pública na internet. Perfeito! Isso é o que vem nos dizendo o Decreto 5.450. Na internet, toda vez que for um pregão eletrônico, a sessão pública será conduzida na internet. C. As funções de pregoeiro poderão ser desempenhadas por militar no âmbito do Ministério do Exército. Errado, já tinha até comentado com vocês. Não é no âmbito do Ministério do Exército, é no âmbito do Ministério da Defesa. Letra D. Quanto ao valor, examinada a proposta classificada em primeiro lugar, caberá ao pregoeiro decidir a respeito de sua aceitabilidade. Certíssimo! Então, não é porque a pessoa ganhou que o pregoeiro já vai sair aceitando. Como eu disse a vocês, ele pode até negociar com o primeiro colocado. Letra E. O pregão poderá ser adotado para aquisição de bens comuns. Perfeito, porque é bens ou serviços comuns. Certíssimo. Próxima questão. Sobre o tema pregão, pode-se afirmar corretamente que, letra A, sua aplicação é vedada nos casos em que os bens a serem adquiridos ultrapassem valor máximo estabelecido para a modalidade de tomada de preço. Errado. Observem que ESAF adora fazer referência a valor e no pregão não interessa o valor do pregão. Ele sempre pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. B. É obrigatória para entidades privadas que busquem adquirir bens e serviços comuns com recursos transferidos voluntariamente pela União. Isso aqui também é previsão do decreto. Entidades privadas que recebam recursos financeiros da União têm que realizar licitação. E como o pregão ele é obrigatório no âmbito da União, também será obrigatório para essas entidades privadas. Letra B, nosso gabarito. Vamos eliminar as demais. Letra C. Sua forma eletrônica se aplica, entre outras, às contratações de obras e serviços de engenharia. Errado. Por qual motivo? O decreto 3.555 vem nos dizendo que é vedada a utilização do pregão, inclusive do pregão eletrônico, que é o decreto 5.450, na utilização para contratação de obras e serviços de engenharia, locação imobiliária e alienação em geral. Lembrando que no decreto 5.450 não menciona serviços de engenharia, apenas obras de engenharia. Para o decreto do pregão eletrônico 5.450, é vedada a contratação através dessa modalidade de obras de engenharia. Lembrar também da súmula 257 do TCU, já cobrada pela ESAF em prova. Letra D. Para julgamento e classificação das propostas, podem ser adotados os critérios de menor preço ou técnica e preço. Está ficando fácil demais, porque o ESAF repete as questões. Basta o menor preço. O tipo utilizado é o menor preço no pregão. Letra E. Seu uso é vedado no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios? Errado. Seu uso é facultativo no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Mais uma questãozinha para a gente finalizar. No pregão, o prazo de validade das propostas, se outro não estiver fixado no edital, será de 60 dias. Muito fácil. Vimos isso nos nossos slides. Então, pessoal, a dica que eu tenho para dar para vocês são essas sobre o pregão. Nosso objetivo aqui com esse curso não é esgotar a matéria, e sim tratar dos temas principais cobrados em provas. Fica a cargo de vocês a leitura da legislação
mais cobrada pela ESAF no que tange ao pregão. É isso aí, então espero ter ajudado no aprendizado de vocês. Um grande abraço, até a próxima.